Olá, meus amorzinhos do terceiro ano. Passaram bem o final de semana? Tia Edila também passou legal. Então hoje é dia 1º de junho. Olha que legal! Vamos começar a nossa aula fazendo a nossa oração, tá? Fechando os olhinhos, agradecendo por tudo de bom que nos tem acontecido, pela nossa saúde, pelo emprego dos pais de vocês, da tia, pelo alimento que nunca falta na mesa de todos nós, certo? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governe, me ilumine. Amém. E aí, como é que vocês estão, meus príncipes e minhas princesas? E por falar em príncipe e princesas, nós iremos falar hoje sobre contos. A maravilha dos contos. Vocês conhecem algum conto? Você já deve ter escutado alguns contos, né? Mas popularmente conhecido como contos de fadas. Essa imagem que tem aí no livro de vocês diz alguma coisa sobre isso? Nós temos um candelabro, né, de velas, um relógio e uma rosa. Que tipo de conto será esse? A Bela e a Fera. Isso mesmo. Então, hoje nós iremos falar sobre contos de fadas. O que é contos de fadas? Contos de fadas é uma narrativa, tá? Elas geralmente, elas são narrativas ambientadas em um mundo fictício, imaginário, tá? Elas envolvem seres encantados, elementos mágicos que não pertencem à nossa realidade. Então, nos contos, ele normalmente tem características assim, de serem apresentados elementos fictícios, como as fadas, os duendes, feitiços, né? Mágicas, animais que se transformam em objetos, certo? Os contos, ele tem como característica a transmissão contada oralmente, ou seja, são histórias passadas de geração em geração, contada oralmente. Como é que nós conhecemos esses contos de fadas? Os nossos pais nos contaram. E vocês, quando estiverem adultos, com a família e os filhos de vocês, também irão passar esses contos para os filhos de vocês. Então, são contos transmitidos oralmente, passados de geração a geração, certo? Então, tia Idila vai resumir um pouquinho da história da Bela e a Fera, certo? Então, vocês lembram, né, que a Bela e a Fera, a história começa com um jovem príncipe que era egoísta, né? Ele era mal-humorado, tratava as pessoas muito mal. E certo dia, uma senhorinha, uma velhinha, bateu na porta do castelo do príncipe pedindo ajuda. Só que esse príncipe se negou a ajudar por causa da aparência da velhinha. Só que ele não sabia que, na verdade, aquela senhorinha era uma bruxa que já sabia da história desse jovem príncipe. Ela conhecia, né, a reputação do príncipe, que era um príncipe egoísta, que ele era mal-humorado, que não gostava de ajudar as pessoas. Então ela resolveu ir lá e bateu na porta dele. Só que aí, quando o príncipe se negou a ajudar, aquela velhinha se transformou em uma bruxa e lançou um feitiço no jovem príncipe, transformando ele em fera, assim como seus criados do castelo. Cada criado do castelo se transformou em um objeto mágico, né?
teve um mordomo que se transformou em um relógio, o camareiro que se transformou em um candelabro, certo? Então, cada objetozinho presente dentro do castelo do jovem príncipe virou um objeto mágico, tá? Então, a bruxa, ela disse à fera que o feitiço só iria ser desfeito quando ele conseguisse encontrar um amor de verdade, alguém que o amasse do jeito que ele era. Se ele não encontrasse, ao cair da última pétala de uma rosa, ele iria morrer. Então aí se passaram os anos, né? E a fera ficou vivendo dentro do castelo dele sozinho por vários anos. Um pouco distante do castelo, vivia em uma vilazinha uma jovem chamada Bela. Bela morava com seu pai, que era comerciante. Ele se chamava Maurício. Bela era uma jovem que gostava de ler livros, contar histórias, né? Eles tinham uma vida bem pobre, mas apesar da pobreza, eles eram muito felizes. Então, um dia, o pai de Bela, né, ao voltar de uma viagem, se deparou com uma grande tempestade. Então, ele foi procurar abrigo dentro do castelo da fera. Como o castelo estava aparentemente abandonado, ele imaginou que ninguém morasse lá. Então, ele entrou, acendeu a lareira, tomou um pouco de vinho que estava ali perto e acabou adormecendo. No dia seguinte, a fera viu que tinha uma pessoa estranha dentro do seu castelo. Furioso, trancou Maurício dentro da masmorra. O pobre homem chorou e implorou para que pelo menos ele pudesse se despedir de sua filha Bela. A fera permitiu que ele fosse se despedir da sua filha, contanto que ele voltasse para o castelo para continuar prisioneiro. Maurício foi até a sua vila, conversou com sua filha Bela para tentar se despedir. Só que a jovenzinha, ela não aceitou. Então, junto com seu pai, retornou ao castelo e ela foi pedir para trocar de lugar com seu pai. A fera aceitou aquela troca, né? Em vez de ficar com Maurício, ficou com Bela. Maurício teve que voltar para sua vila sozinho, sem a sua filha. Então passaram-se alguns dias e a Bela foi criando um afeto pela fera, né? Ela não era uma prisioneira dentro do castelo, eles foram criando um laço de amizade. Né? Bela podia passear pelos cômodos do castelo, frequentar a biblioteca, que era o lugar que ela mais gostava de ficar, pois ela adorava ler livros. Então, com o passar do tempo, a fera foi se apaixonando pela Bela. Certo dia, em um jantar, a fera pediu a Bela em casamento. Só que a Bela ficou tão assustada que se recusou a aceitar. Disse que o que existia entre eles era apenas uma amizade. A Bela ficou tão triste, a fera ficou tão triste com isso. Porém, os dias foram passando. A Bela, um dia, pediu à fera para ir visitar o seu pai, pois estava com muita saudade. Como a fera gostava tanto da Bela, não conseguiu negar e a deixou que ela visitasse o seu pai. Bela, quando encontrou seu pai triste, doente, morrendo de saudade, ficou lá cuidando do seu pai durante alguns dias. Quando retornou ao castelo, encontrou a fera deitada no chão, desmaiada. Então ela percebeu que a fera a amava de verdade. Então começou a chorar, pedindo para que ela acordasse, pois ela também o amava. Como a fera não estava acordando, Bela deu-lhe um beijo. Assim, a fera acordou e se transformou em um lindo príncipe.
e eles viveram felizes para sempre. Então, esse foi o resuminho do conto da Bela e a Fera, certo? Tia Idila quer que vocês leiam a página 46 do livro de português de vocês, 46, 47 e 48, certo? Após a leitura, vocês irão responder a atividade da página 48. Tia Idila está colocando aqui na tela, tá? Então, vamos lá. Vocês já sabem, conseguiram entender o que é contos de fada? Contos de fada é uma narrativa que é ambientado em um mundo imaginário. Por que ele é imaginário? Porque são coisas que não existem na realidade, certo? Como as bruxas, pessoas sendo transformadas em objetos, são coisas fictícias, tá? E qual é a característica de um conto? Elas são transmitidas oralmente e são passadas de geração a geração, certo? Então vamos lá, vocês vão precisar para essa atividade do dicionário, tá? Então podem pedir ajuda ao papai e à mamãe para pesquisarem no dicionário essas palavrinhas que estão aí. Então vamos lá. Então vamos observar essas 3 palavrinhas que estão aí, certo? Então vocês irão procurar no dicionário, né? A mesma forma como estão escritas: comovida, felizes e histórias. Perceba que os verbetes do dicionário, quando se trata de adjetivos e substantivos, aparecem no singular e no masculino, tá? Então vamos aí, vamos praticar. Escreva como devemos procurar os vocábulos a seguir no dicionário. Aí tem aí a palavra amada, amigos, chuvosa, comovida, criados, diversas, felizes, furiosa, grotesca e histórias. Então vocês irão escrever aí do lado como essas palavras irão aparecer no dicionário, no singular e no masculino, certo? Você já sabe que a narrativa é o relato de uma sequência de fatos reais ou fictícios, imaginários, organizados em um enredo. Esses fatos ocorrem com determinados personagens, situados no tempo e no espaço. O narrador é o responsável por contar a história. Lembra o que é narrador? Narrador é aquele que conta a história, tá? Página 49. Vamos lá responder o jogo rápido. Vamos identificar alguns desses elementos da narrativa no trecho a seguir? Era uma vez um jovem príncipe que vivia no seu lindo castelo. Letra A. Por esse trecho é possível determinar exatamente o tempo em que a narrativa ocorre? Explique sua resposta. Então, o que é que ele quer perguntar aí? O que é que vocês irão responder? Se nessa frasezinha, era uma vez, eu tenho como ter certeza do tempo em que aconteceu essa história? E aí? Eu tenho como ter uma certeza? Letrinha B. Pense em outros contos de fadas e responda: que outra expressão poderia substituir era uma vez sem alterar o seu sentido? Então vejam, existem vários outros contos que não começam com era uma vez, começam com outras expressões e que não alteram o sentido, certo? Então vocês podem escolher e colocar pelo menos uma, tá? Letra C. É possível determinar
com exatidão em que cidade, estado ou país o lindo castelo do príncipe está localizado? Isso conta na história? O país, diz qual a cidade. Tem lá no texto dizendo alguma partezinha do texto informando o nome do país ou o nome da cidade em que a história ela foi contada, onde aquele castelo se localizava? Letra D. Assim podemos afirmar que em contos de fadas o tempo e o espaço são o quê? A gente consegue determinar ou ele é indeterminado? Determinar quando eu tenho certeza de algo. Indeterminado é quando eu não tenho certeza de algo. Certo? Letra E. O narrador participa da história ou apenas conta o que aconteceu? E aí, essa daí tá fácil, né? Vamos lá. Em contos de fadas, os personagens podem ser classificados de acordo com o papel que desempenham a narrativa. Então, nós temos o protagonista, que é quem faz o papel principal da história, o antagonista, personagem que se opõe ao protagonista, que são o que tem o conflito, certo? Personagens secundários são personagens importantes, mas com menor participação na história. Então, no jogo rápido, vocês irão determinar quem são o protagonista, o antagonista ou secundários, os personagens secundários, certo? A Bela, ela é que tipo de personagem? Protagonista, antagonista ou secundário? No geral, a história que vocês leram fala exatamente de quem? Quem é a principal personagem? Antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. Maurício, o pai de Bela, ela vai ser o quê? Ele tem uma participação grande nessa história? O que ele vai ser? Protagonista, antagonista ou personagem secundário? O jovem príncipe, a fera, ele vai ser o protagonista, antagonista ou personagem secundário? Os criados transformados em objetos? E a bruxa disfarçada de velhinha? Tem 3 aí que já está bem fácil, né? Que são 3 tipos de personagens que não aparecem tanto na história, certo? Então, prestem bastante atenção, né? Escrevam com letra bem linda, certo? Então, vamos lá. O enredo, ele organiza-se em situação inicial, que é o início da história, o conflito, o clímax e o desfecho, formando a estrutura do texto narrativo, tá? Indique com o auxílio do professor, mas aí vocês irão fazer sozinho, porque tá fácil, certo? As informações referentes à estrutura do conto A Bela e a Fera, completando o quadro a seguir. Então, vendo esse quadro aqui do lado? Então, vocês irão escrever as passagens do texto onde indica a situação inicial. Qual é a situação inicial? Como se inicia o texto? Qual é o conflito que aparece no texto depois da situação inicial? E o clímax, onde os personagens são confrontados? E o desfecho, qual é o desfecho da história? Tá bem fácil, não é? A gente já sabe como a história acabou. Vamos lá. Mais um jogo rápido. Lê este trecho do conto. Aterrorizado, pobre homem suplicou: deixa que me despeça de minha filha. A reprodução da fala pelo próprio personagem é chamado de discurso direto ou discurso indireto? Vocês lembram quando ela explicou o que é discurso direto? Discurso direto é quando existe um diálogo no texto, seguido por uma travessão. Discurso indireto é quando o narrador repete a fala do personagem, tá? Letra B.
Reproduz a fala do personagem como se ela fosse apresentada pelo narrador. Ou seja, vocês irão reescrever, mas como se o narrador estivesse contando. Eu escutei alguém falando uma fala e estou contando da forma que eu escutei. Certo? Letra C. O verbo destacado antes da fala do personagem é chamado de verbo de enunciação. Esses verbos apresentam a fala do personagem. Qual é o efeito de sentido desse verbo? Ou seja, o que ele indica? Qual foi o verbo de efeito? Suplicou, quer dizer o quê? Tá? Façam tudo com muito capricho, que tá tudo muito fácil, certo, gente? Relembrando as páginas da 46 até a 50, tá bom? Façam tudo com capricho, leiam devagarzinho, sem pressa, prestem atenção no texto, tá? Leiam devagar o texto, porque ele é bem grande, certo? E os próximos que a gente for ler também vai começar a crescer um pouquinho, porque são contos grandes. O próximo que a gente vai estudar é o de Cinderela, como tá aí na página 51, certo? Lembre de quando terminarem de fazer a atividade de vocês, tirem foto para mandar para a tia poder corrigir, tá? Início de frase, letra maiúscula. Acabou a frase, coloca o quê? Ponto final. Tá certo? Beijos e até a próxima aula. Tchau, meus amores!